A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Bem, hoje é o nosso dia 208 e eu gostaria de comentar rapidamente o capítulo 53 ao capítulo 56 de Isaías. Necessariamente, eu gostaria de gastar um pouco de tempo com o capítulo 53. Esse capítulo é, na minha opinião, o capítulo central de todo o Antigo Testamento. Ele não é apenas mais uma profecia do profeta Isaías. Ele não é apenas mais uma declaração de fé, mas é a demonstração e a revelação de um profeta que viveu 700 anos antes de Cristo a respeito do amor de Deus, do amor de Jesus por toda a humanidade. Essa é uma declaração, eu vou ler agora essa declaração, não é uma declaração simplesmente poética, mas é uma declaração extrema do amor de Deus através do sofrimento e através da entrega do seu próprio Filho de Jesus, Filho Jesus, né, o Filho de Deus, por cada um de nós. Olha o que diz aqui o capítulo 53. Eu gostaria de gastar um pouco de tempo na leitura. Está escrito assim: quem creu em nossa mensagem? A quem o Senhor revelou o seu braço forte? O meu servo cresceu em sua presença, como um broto tenro, verde, como raiz em terra seca. Não havia nada de belo, nem majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse. Foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que o seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa. Mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia, e ele foi esmagado por causa dos nossos pecados. Sofreu castigo para que fôssemos restaurados. Recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos próprios caminhos. No entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Ele foi oprimido, ele foi humilhado, mas não disse uma só palavra. Ele foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores, não abriu a boca. Condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou de ele morrer sem deixar descendentes da sua vida, ser cortado no meio do caminho. Mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do meu povo. Não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém. Ainda assim, foi sepultado como criminoso, colocado no túmulo de um homem rico. Fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causando-lhe dor. Quando, porém, a sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes. Terá vida longa e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Gente, como eu acabei de falar, isso não é apenas uma declaração poética de um amor escrito nas nuvens, mas é uma profecia do que estava por vir a respeito de Jesus. Quando Jesus ele morre, ele não veio simplesmente para morrer por uma causa qualquer. Ele veio porque já estava determinado pelo Pai em que ele tinha que entregar sua própria vida por nós e morrer na cruz do Calvário. A cruz, ela não foi um objeto qualquer. A lei diz que a morte de cruz ela era feita para quem era maldito. Então Jesus ele se torna maldito
por causa dos nossos pecados. Jesus, ele se torna um homem sem nenhuma expressão. Nós acabamos de ver que ele não tinha boa aparência. Isso não quer dizer que a aparência dele era ruim, mas isso quer dizer que na cruz ele foi totalmente desfigurado por causa do amor de Deus em nós. E por isso que ele se faz maldição. A grande pergunta que eu quero deixar com vocês, e eu quero ler aqui nesse texto também, é: quem levou Jesus para a cruz? Será que foram os romanos que levaram Jesus para a cruz? Será que foram os religiosos da época, através de Anás, Caifás, ou através de algum outro sumo sacerdote qualquer? Ou se foi dentro do pretório romano que o julgou como culpado, não apenas o julgou, mas o condenou, mesmo isso sendo injusto? O que a palavra diz aqui, principalmente no versículo 5? No versículo 5, ele vai dizer que ele foi traspassado por causa das nossas iniquidades. Ele fala assim: no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Além disso, no versículo 8, ele fala assim, que ele foi condenado injustamente e ninguém se importou dele morrer sem deixar descendentes, mas a sua vida, ela foi cortada no meio do caminho, mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do seu povo. Então, fomos nós que colocamos Jesus na cruz. Há um propósito eterno de Deus. O versículo 10, eu acho isso muito fantástico. Fala que coube a Deus moê-lo na cruz por amor a nós, porque ele precisava assumir a culpa de toda a humanidade. Lá no livro de João, no capítulo 3, no versículo 16, fala assim que Deus, ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho para morrer por todo aquele que nele crê, para que não pereça, mas que tenhamos a vida eterna. Então, quem colocou Jesus na cruz foi Deus, e ele foi na cruz por causa dos nossos pecados. Isso é fantástico. Isso precisa mudar a nossa vida. Isso é a maior história que nós podemos vivenciar. Quem descobre essa verdade, é impossível que a pessoa não mude de vida. No Novo Testamento é contada uma história de um eunuco, e esse eunuco, ele era da Etiópia, ele era um alto funcionário da rainha, e ele estava lendo essa mesma passagem, Isaías 53, e aí Filipe, um evangelista, ao ouvir ele ler, porque eles liam em voz alta, esse eunuco perguntou para Filipe: de quem é que estão falando? É de Jesus ou de outra pessoa? E aí o Filipe vai explicar para ele toda a escritura, e a consequência dele saber a respeito desse mesmo texto que nós lemos foi o batismo. Então, é uma história fantástica, é uma história maravilhosa, é uma história que gera um constrangimento, porque nos nossos